apólice, ok? Vamos lá. O que não está coberto pela cobertura de vidros? Não está coberto os vidros que pertencem às unidades autônomas. É importante também ficar atento, porque muitos vidros são colocados pelos moradores. Esses vidros que são colocados pelos moradores nas sacadas também não vai ter cobertura pelo condomínio, e todo o prejuízo causado por esses vidros, o morador vai ter que arcar. Prejuízos causados a terceiros que eu falo. Tá? Agora, quando o blindex ele vem de fábrica, ele está na planta do condomínio, o morador recebe o apartamento com esse blindex, aí sim esse vidro passa a ter cobertura, passa a pertencer à área comum e passa a ser coberto aí pelo seguro do condomínio. É importante também observar a franquia, porque essa cobertura, ela tem franquia em praticamente todas as seguradoras. Então é importante você observar os valores das franquias. E quando é que é cobrado essa franquia? Como é que é cobrada essa franquia? A franquia ela é cobrada por evento, tá? Então, se num evento aconteceu a quebra de vários vidros, tá? Um evento que eu falo é algo que acontece num dia só, né? Se num dia só, no mesmo momento, houve a quebra de vários vidros, vai ser cobrada uma franquia só. Mas se no momento da vistoria for detectado que esses vidros eles foram quebrados em momentos diferentes, então vai ser cobrado uma franquia para cada vidro, tá bom? É sempre importante, gente, aconteceu um incidente no condomínio de vocês, já acione de imediato a sua seguradora, já faça todo o processo de abertura de sinistro para que vocês não tenham problema com o seguro, ok? Fica a dica. Quem quiser aí me dar ideias, né, daquilo que a gente pode estar retratando nos próximos vídeos, é só mandar um WhatsApp para mim, no 61 98589 2313, e aqueles síndicos que quiserem tirar a dúvida, pode entrar em contato comigo ou no meu WhatsApp ou através do meu Instagram, que é o Papo Seguro DF. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo no coração, Miguelzinho. Tá aparecendo a Marília Mendonça. Essa é expert em seguro condominial. Beijão, hein? Já convido vocês. Papo Seguro DF no Instagram, tem vários insights, várias dicas. Ou se não, pode no nosso canal, tem condominial, tem uma playlist só para falar desse assunto. Ô Francisco, quanto é importante o síndico atentar na hora de contratar o seguro, né? Verdade, Thiago. Essa questão do seguro, além de ser uma obrigatoriedade, né? Então não é uma posição discricionária do gestor, ele tem a obrigatoriedade de contratar o seguro para edificação, mas é muito importante que ele se cerque de um profissional qualificado, para que todas as coberturas sejam de fato previstas e também seja esclarecido, né? Ela falou um assunto muito importante aí, Thiago, que é a questão do sinistro, né? Da questão de avaliar a franquia, se cobra ou não as benfeitorias feitas as unidades autônomas. Ela até cita o exemplo, né? Vamos pensar que é um edifício e foi entregue, obviamente, com as janelas todas ok, com a parte de pergolado. Então, se a apólice ela é bem dimensionada, ela vai cobrir tudo aquilo. Mas, se de repente permite que eu faça o fechamento na minha varanda e aquilo não estava no projeto original, será que vai cobrir ou não? Então, às vezes, antes de levar esse assunto para a Assembleia, é interessante verificar se tem a cobertura ou não, porque pode ser que o condomínio seja obrigado outra coisa importante, a responder, né, por isso, né? Que ela fala, que é importante atentar, o valor que você contrata a cobertura. Eu até citei, acho que comentou, se não me engano, foi esse vídeo também essa semana na Ativa FM, no nosso programa de condominial lá na rádio. Porque acontece, às vezes o cara contrata um valor que nem paga o valor dos vidros. Eu cito, por exemplo, que eu fui eleito no condomínio como síndico, cheguei lá, tinha uma cobertura de vidro que era R$5.000. E o condomínio só tinha 2 vidros, que era a entrada. Então, ou seja, a franquia era mais cara se fosse trocar os vidros. Então, ou seja, não valia a pena contratar aquela cobertura. Então, muitas vezes você transfere essa cobertura para outro tipo de cobertura que vai te atender. Por isso que a gente fala muito aqui o seguinte: síndico, não adianta pegar a pólice do vizinho do lado para colocar no seu condomínio.
Cada condomínio tem a situação, cada condomínio tem a sua particularidade. Por isso que é importantíssimo você convidar o seu corretor para ir lá, conversar, conhecer, ver as demandas, para poder te ajudar, para você montar essa pólice de seguro com mais assertividade. Porque a intenção do seguro é o quê? Que quando você for utilizar, você ser atendido, você não ter dor de cabeça. E outra coisa importante que ela fala aqui, que até o Francisco levantou, a questão de sinistros. Migão, síndico, não adianta querer dar de malandro não, tá? Eu já vi muito isso. O que acontece? Dá uma chuva, quebra um vidro. Só que aquele vidro, às vezes, ele fica mais baixo que o valor da franquia, então não vale a pena acionar. Acontece outro evento, quebra o vidro. Aí daqui a pouco quebra vários vidros ou trinca. Aí quando tem um evento maior, ele quer juntar tudo numa pólice, tudo num sinistro só. Pode passar? Pode passar, como também não pode passar. Então, muitas vezes, você tem a negativa do seguro por dois motivos. Ou você não está fazendo da forma correta. E outra coisa importante também, muitas vezes você está acionando a cobertura errada. Tá? Eu passei um tempo atrás com uma colega minha que aconteceu isso. Ela acionou a cobertura errada, por isso que teve a negativa. Depois a gente foi lá, conversou, a gente entendeu qual a cobertura que ia atender aquele sinistro. Isso também é muito importante. Por isso que é importante você ter um corretor do seu lado aí para tirar todas as dúvidas. Não, Francisco? Exato. Você falou e também me chamou a atenção agora também, Thiago, uma lembrança que muitas vezes, sobretudo um síndico às vezes recém-eleito, sabendo que muitas vezes tem muitos condomínios que infelizmente não são segurados, e aí ele, com aquela preocupação de seguir o que o Código Civil determina, vai lá e faz um seguro a toque de caixa, né? É muito importante que você se cerque de profissional, mas que você faça um planejamento. A gente até tem uma funcionalidade que é muito usada no Residência Web para ajudar o gestor a fazer essa cotação com tranquilidade. Então, você tem lá um modo chamado controle de contratos, que você cadastra lá todos os contratos que você tem, inclusive o seguro, prazo de vigência, e com antecedência mínima, entre 60 e 90 dias, de acordo com o teu perfil, o sistema te avisa. Isso é um prazo suficiente para o síndico fazer a pesquisa de mercado, contatar com outras empresas seguradoras, verificar se as coberturas têm ou não, porque a gente está falando do seguro, mas a gente tem também a questão de recarga de extintor de incêndio. Verdade. Às vezes você são anuais, né? Exatamente. E às vezes você aciona o seguro por conta de um incêndio, quando vai ter a perícia do seguro, verifica que os extintores estão vencidos. Então, assim, muitas vezes a gente precisa ter isso. Então, ter uma ferramenta que ajuda é muito importante para que você, com tempo hábil, possa se programar e fazer as contratações adequadas. Essa ferramenta é interessante dentro do Residência Web, porque você que é síndico profissional, que tem vários condomínios, facilita você ter esse controle, porque às vezes nem todo condomínio vai coincidir sem a mesma data, né? Sim, exatamente. E a ferramenta, ela te avisa na antecedência que você quiser. Então, a gente normalmente sugere que esses contratos que requerem uma pesquisa maior, e aí você pode cadastrar todos os contratos, 90 dias de antecedência, que aí com tranquilidade você recebe um alerta, seja pelo aplicativo, seja pelo e-mail, e você recebe um alerta dizendo, olha, teu seguro vai vencer daqui a X dias, a recarga de extintor do teu prédio vai vencer daqui a Y dias, e com base nisso você começa a fazer uma cotação, começa a se programar para isso, porque é muita coisa, muita atividade, né? Seja o síndico morador ou seja o síndico profissional, né? Ô, Fernandinha, o que você achou desse insight que nossa amiga Elisiane, companheira, trouxe falando sobre seguro condominial? Muito importante, né, Thiago? Como bem disse nosso colega aqui, que divide hoje a bancada, né, o Francisco, primeiramente, observar as obrigatoriedades, observar também o valor da cobertura, observar principalmente o seguro que você está contratando, né, a questão das franquias para cada, vamos dizer assim, para cada cobertura, porque os vidros, ela cita muito com relação aos vidros, e uma coisa que me chamou muita atenção, que ela diz que tem que verificar, porque a cobertura dos vidros, eles não atingem aqueles vidros que são colocados pelos moradores. Né? Então, isso daí veio de muita importância e me chamou muita atenção, porque muitas vezes não é informado, não só para o síndico, para a administração, mas para os próprios moradores. Então, de repente, quando acontece algum sinistro e decide-se contratar a seguradora, é pego de surpresa, porque não tem aquela cobertura. Então, é muito importante você, síndico, avaliar a empresa que você está contratando, pedir para que o corretor vá ao seu condomínio e você sane todas as dúvidas e apresente o condomínio como um todo. Outro ponto também é com relação à recarga de extintores. Já vi casos de
pegar fogo em condomínio e quando vê o extintor está vencido e o seguro não querer cobrir. Então, assim, é muito válido o que o Francisco traz dentro do programa dele, né, com relação a esses pontos que muitas vezes o síndico não se atenta. Uma coisa importante que a Fernanda falou, interessante, pessoal, não é que o seguro não queira pagar. Sim. Se você não tiver fazendo a sua parte, você está o quê? Você está dando a entender que você está assumindo o risco. Então é muito importante isso. Não é um seguro. Muito igual eu acabei de falar para vocês. Muitas vezes o cara não paga, às vezes você está botando a cobertura errada, você não está sabendo abrir o sinistro, e às vezes está faltando alguma coisa ali na inspeção predial que você não faz, ou no recado extintor. Então assim, não é que a seguradora não quer pagar. Muitas vezes é porque você, a partir do momento que você não faz sua parte, você está dando direito que, ó, eu estou assumindo o risco. E a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte também, como condomínio, como síndico também. Duas coisas importantes aqui. A gente falou aqui dos vidros que os moradores colocam, às vezes, na sacada ali. Tem uma forma de cobrir? Tem. Faça o seguro residencial. E aí vem uma coisa muito bacana, pessoal. Quando você faz o seguro residencial em condomínios, a cobertura básica de reconstrução do imóvel você não precisa pagar, porque essa já está o quê? Dentro do seguro do condomínio. A cobertura básica de condomínio é o quê? Uma delas é o quê? A de incêndio, ou seja, para reconstruir o imóvel. Então as paredes, tudo aquilo que faz parte do apartamento, você não precisa fazer o seguro para isso. Por quê? Porque já está dentro do seguro do condomínio. Mas você pode fazer de vidro, você pode fazer de pertences que está dentro do imóvel, danos elétricos, várias outras coisas pode fazer. Então se torna até mais barato e é bacana para você isso aí, é muito importante. Outra coisa importante que a Lisiane falou é o seguinte. Vamos lá, para vocês entenderem, pessoal, é o seguinte. Quando você pegar uma pólice de seguro, vai vir aqui nos primeiros valores, é o valor total que está sendo coberto ali. Por exemplo, quebra de vidro, 30 mil reais, ou seja, até 30 mil reais vai ser coberto pela seguradora. O valor que tiver à frente é o valor da franquia. Tá? Se tiver 5 mil, 10 mil reais, esse é o valor da franquia. Se não tiver nenhum valor, quer dizer o quê? Que não precisa pagar a franquia para utilizar. Isso é muito importante para você entender. Porque eu já peguei a pólice seguros que a cobertura básica de incêndio é a maior. É 2, 3, 14, 15 milhões que a seguradora estava cobrando a participação do condomínio. Aí por isso que muitas vezes fica mais barato. Então você tem que ter um pouco de atenção. Por isso que é importante às vezes até você ter que conversar com um profissional, porque às vezes você acha que está barato e no final sai caro. Você imagina você participar de um sinistro de 14 milhões. Por causa de 300, 400 reais, igual eu já participei por isso, conversei com a pessoa e a gente tomou a decisão, mostrei para ela que não era viável por causa do risco. Outra coisa importante também é que sim, gente, lógico, tem como se contratar seguros via internet, via online, você já faz parte do mercado. Só que o do condomínio eu não aconselho muito, por quê? Quando você precisar, quem vai te atender? Então assim, a gente tem que começar a pensar em qualidade, começar a pensar em atendimento, na consultoria, para te ajudar a contratar o melhor seguro possível. Beleza? Então não se esqueça. E se for contratar seguro, Tiago, seu corretor de seguro, não é não, Celso? Vamos que vamos? Ô Celso, hoje é o final do BBB. Você está torcendo para quem? Eu estou torcendo para o Badu. O Fiuk. Fiuk? Você vai ajudar o Fiuk? Tu viu? Ele ficou triste. Ô Francisco, você viu? Rapaz, o Fábio Júnior tá puto com o filho dele, né? Falando que ia vender o carro, bateria, não sei o que, reclamando que não tem dinheiro, hein? É assim mesmo, todo mundo reclama, né? A vida do vizinho sempre é melhor que a nossa, né? Então, às vezes, a gente tem que olhar um pouco para dentro, agradecer a Deus e esperar por dias melhores. Quem sabe, de repente, ele não chega até a final, né? O pai dele é pobre, né? Esse dinheiro. Ô, Fernanda, tu vai votar em quem? Fala pra mim, Fernandinha. Ah, eu sou Juliette. Eu sou Badu. É Babu, Thiago. Babu, tu né? tá no ano errado e ainda não sabe o nome do seu participante. Mas foi do ano passado, bicho. Cara, eu sou muito antenado nisso aí, ó. Ei, Celso, mas vamos deixar de bromar, isso aqui não é Big Brother Brasil, isso aqui é inteligência condominial, revolução dos condomínios. Por quê, cara? Aqui, condomínio é para popular TVN Brasil. Ó, eu quero saber o seguinte, o que a minha amiga Michelle Lodelo trouxe para nós hoje, hein? Manda o insight dela aí do Grupo Lodelo. Olá, Michelle Lordelo do Grupo Lordelo para falar com você sobre o tema das assembleias. Como é que você se prepara para realizar a assembleia no seu condomínio? Você recorre aos relatórios dos especialistas para consubstanciar as informações que você vai levar para os condôminos? Então, pois é, a auditoria ela tem a característica de fazer checagens e verificações antes mesmo que o síndico faça a pauta para a elaboração da assembleia. Isso porque, por exemplo, numa obra, vamos dizer que o síndico queira levar uma empresa do MEI, que é o microempreendedor individual.
mas essa empresa não está habilitada para fazer essa obra. Imagina um grupo de condôminos aprovar, né, votar justamente sobre a realização dessa obra e a empresa está impossibilitada de realizar esse serviço. Mas infelizmente isso acontece, porque essas verificações, quando elas são contábeis, financeiras e tributárias, elas só podem ser feitas ou pela contabilidade, administradora ou auditoria preventiva. Então, o relatório de auditoria, ele vai dar embasamentos para que o síndico saiba de fato como é que ele deve compor aquela cotação. Existem outros itens que são agregados, por exemplo, à contratação de uma obra, como o SLA, que é o Acordo de Nível de Serviços. Esse acordo, ele vai trazer informações além do contrato, ele vai complementar o contrato de prestação de serviços, ele vai instituir garantias que muitas vezes não vão estar presentes no contrato. Então, só aí nós falamos em dois especialistas, a auditoria e o jurídico, justamente para que você possa dar mais informações fundamentadas à sua assembleia. Então, preste atenção, você que é gestor de condomínio ou síndico, não vá para a assembleia somente com a realização de uma pauta digital, achando que tudo aquilo que não foi verificado pode não dar nenhum tipo de problema para aquela coletividade. E eu volto então em uma próxima oportunidade. Forte abraço. Um forte abraço para você, minha amiga Michelle, sempre trazendo insight muito bacana. Já convido vocês no Instagram, Grupo Lordeiro, cara, uma empresa excelente, referência no Brasil em questão de auditoria condominial. Já aproveitando o insight aqui, que é de Salvador, mandar um abraço pessoal do Cadê o Síndico? É um programa aí de rádio, acontece todo sábado de 1 às 3, cara. Então, um programa muito bacana aí de Salvador, referência aí, é um dos programas mais antigos do Brasil que fala sobre condomínios. Mas já vamos direto aqui. Ô, Fernanda, o que você achou do insight dela? O síndico tem que se preocupar na hora de montar ali, ou pensar em uma assembleia? Como é que ele deve fazer para ter sucesso na assembleia? Tiago, muita previsão, né, e organização. E não tem como você ir para uma assembleia a nu, né, a cru, sem saber, sem conhecer o seu condomínio, sem preparar, sem saber das necessidades ali distintas. Até mesmo para você elaborar o edital, você precisa ter um norte do que você necessita dentro do seu condomínio, né? E é muito importante quando ela traz, se você bem observar a linguagem dela, ela fala ali de no mínimo 3 profissionais, do síndico, do administrador, do contador e da pessoa jurídica também, porque dependendo do assunto a ser tratado, você necessita também de um jurídico. E outra coisa, muitas vezes você faz até uma pesquisa no mercado, pega 3 orçamentos, que é mais ou menos a base que os condomínios exigem, né, para você estar ali aprovando determinado serviço dentro do condomínio. Aí você vem com aquele orçamento, sem antes verificar se aquela empresa realmente está inscrita no CNPJ, se ela está ativa, se ela pode executar o serviço, se ela vai te emitir uma nota fiscal e recolher todos os impostos legais. Então, assim, são muitas coisas que o síndico tem que se preocupar e muitas vezes ele acaba pecando por essa falta de conhecimento, indo para uma assembleia, aprovando determinada empresa, e quando é na hora da execução, na hora da exigência do contrato, na hora dos finalmente para iniciar a execução, se vem as surpresas. E daí ele está impedido de contratar uma outra empresa. Então, assim, é muito interessante você, síndico, vir assistir o programa, né? Pegar as dicas que aqui deixamos. É muito importante você ter conhecimento e o que ela bem diz, a prevenção, né? Então, assim, vamos analisar, conhecer para depois se fazer uma assembleia e estar estritamente, vamos dizer, bem assessorado, né, Tiago? Porque muitas vezes a gente vê síndico, não por erro, mas por inexperiência e por uma falta de assessoramento. É isso aí, texto condominial, amiga Fernanda, no site dela. Ô Francisco, você tem mais de 30 anos de experiência no mercado, já passou por várias assembleias, acredito eu. O que o síndico não deve fazer numa assembleia? Ou antes de fazer a assembleia? Tiago, essa pergunta, e a Fernanda falou tudo, né? Eu acho que, pegando com o comentário da Michelle também, que achei muito pertinente,
O que ele não deve fazer é fazer de improviso. Acho que a primeira coisa é essa, né? Toda assembleia, ainda que seja uma coisa urgente, relevante, a convenção do condomínio estabelece um prazo para a convocação da assembleia, mas lembrando que esse prazo é mínimo. Muitas vezes é 5 dias para convocar uma assembleia extraordinária, mas não quer dizer que ele não possa convocar com 10, com 15, com 20. Então, a organização ela é fundamental. Então, primeiro, ele precisa pensar na pauta. E quando eu falo pensar na pauta, eu não vou discutir uma pauta de aprovação do orçamento para o exercício atual sem conversar com a contabilidade, sem olhar os números da inadimplência, sem bater as previsões, sem ver o reajuste das tarifas públicas. Então, eu não posso simplesmente na minha cabeça dizer, olha, esse ano eu não vou propor reajuste, né, porque de repente com isso eu fico bem na fita com os condôminos, ou vou propor um reajuste da minha cabeça porque eu quero fazer determinada obra. Então, não pode ter esse improviso. A segunda coisa que eu acho que é importante é você focar numa pauta. É preferível você fazer 10 assembleias com uma pauta mais enxuta, debatida previamente, do que você colocar 20 itens numa mesma assembleia. Não vai dar certo, né? Muitas assembleias também, alguns síndicos colocam inclusive uma pauta que eu não recomendo jamais, assuntos gerais. Assuntos gerais, você tem que riscar da tua pauta. O que você tem que fazer é abre para debate, abre para conversa, mas assuntos gerais, como é que eu vou votar uma coisa que sequer sei que vai ser abordada? Então, uma boa sugestão é organize com antecedência, coloque à disposição e as ferramentas, como o caso do Residencieb e outras também, você pode submeter aos condôminos, né, que mandem sugestões de pauta com antecedência para a construção do edital. Então, se eu tenho um assunto que eu quero... A gente viu recentemente uma polêmica aqui em Brasília, não sei se vocês acompanharam, saiu até no noticiário, de um guarda-chuva que foi estacionado numa piscina, né, e que faz muito barulho, aquela coisa toda. Então, chegou aí para a justiça, mas assim, o fato é que, se aquele assunto está me incomodando, ou se eu tenho uma ideia legal para o condomínio, por que não propor uma sugestão de pauta? Então, acho que é preparação, ouvir os condôminos, ouvir os profissionais e fazer a discussão exclusivamente daquilo que é necessário. Uma coisa que também que é bem legal, Thiago, dependendo da pauta também, faça uma enquete prévia. Se você vai tratar, por exemplo, digamos que você vai discutir a criação de uma taxa extra para fazer uma reforma na fachada do prédio. Você já tem as propostas, já tem os projetos, você já tem né? Então submeta isso, né, a uma comissão, a um grupo, coloque em discussão qual é a cor, né? Não vamos trocar mobília, não vamos trocar mobília, seja, você já leva para a Assembleia basicamente para a decisão. Momento de Assembleia é momento de decisão. Se você ficar discutindo a miúde na Assembleia, você perde muito tempo, se torna exaustivo, as pessoas desmotivam e acaba às vezes até dando confusão. Né? E a Francisco, eu penso igual, eu tenho 2 anos e meio que eu faço dentro condominial e eu falo isso, síndico, a Assembleia, igual o Francisco falou, para mim, Thiago, é decisão. Então, cara, aproveita, discute antes, converse antes, né? Igual, usa ferramentas, você talvez tem WhatsApp, tem grupos, comece a utilizar as ferramentas que tem ao seu favor para você conversar com os moradores sobre isso antes. Se é coisa técnica, faz uma reunião técnica. Se é uma coisa de valores, leve os profissionais, igual com os seguros, leve o pessoal para tirar dúvida, para conversar. Porque acontece, a gente síndico, a gente não precisa dominar tudo, mas eu preciso levar essa informação com mais clareza para você, sim, para você, condômino. Nossa missão é essa, a decisão de vocês, mas eu tenho que dar para você já tudo o que prontinho. Ó, é tal empresa assim, assim, assado. E se for uma coisa técnica, faz uma enquete antes, igual o Francisco falou, conversa isso antes, faz reuniões antes para você tomar uma decisão mais embaçada, mais pautada, mais firme, né? Outra coisa importante, que é bom ressaltar aqui, eu passei por um processo de assembleia de síndico profissional, e aí eu vou deixar uma dica aqui para as administradoras. Vocês têm que ajudar o condomínio nesse processo. Pô, como, Thiago? Simples, gente. Começa a fazer reuniões antes com os síndicos que vão concorrer, para eles poderem vender a ideia deles. Porque não tem como chegar na Assembleia em 3 minutos se você falar profissionalmente da sua experiência. E pior ainda, você fala que é 3 minutos para um e dá 10 para outro. Isso é injusto. Então a gente tem que começar a entender o que acontece. É um processo de seleção de um profissional para o condomínio. O que eu sugiro vocês, administradoras? Faz, sei lá, videoconferência, um dia com um dia com o outro, um dia com o outro. Vamos tirar um dia, tirar dúvidas, para os moradores conhecerem esses profissionais e assim poderem tomar atitude assertiva. Porque é o seguinte, por isso que acontece muita merda em condomínio, sabe por quê? Você vai lá, o cara aparece do nada, como ele é bom de papo, ganha você em 3 minutos e o ferro come, igual a gente viu lá em Fortaleza, né? Quase 1 milhão de dívidas. Então, assim, vocês, administradoras, têm que ajudar o condomínio nesse processo. Fica esse insight, fica essa dica. E uma coisa importantíssima, o Francisco falou, o Fernanda falou e minha amiga Michele falou, organização. Planeje antes, vê o que você vai falar. Se você é um tema polêmico,
deixe sozinho. O Francisco falou coisa interessante. Picota isso. Se é uma obra importante, faz só sobre aquela obra, não tem problema. Hoje tem a ferramenta, igual o Residência Web tem a ferramenta Volta na Web, ou seja, você pode fazer virtualmente. Hoje é mais simples, mais prático. Então, assim, eu acredito que até as assembleias ficam mais tranquilas hoje. Por quê? Você pode fazer hoje, pode fazer amanhã, depois da manhã. Por quê? Você faz um tema, conversa ali, todo mundo participa, quando estiver de casa, resolve a parada e pronto. Então fica mais tranquilo, fica mais simples para o morador entender também, porque é só um tema. E uma coisa que eu também sempre fui contra é isso. O tal de assuntos gerais. Ô, vem cá! Vou te falar pra você aqui, ó. Assuntos gerais é só polêmica, cara. Você corta já problema. Corta assuntos gerais da sua vida, ó. Corta, beleza? Corta assuntos gerais. Não coloca mais na assembleia, porque, ó, é problema. O cara vai falar mal de você, vai falar mal do vizinho, vai falar coisa que tem nada a ver. Então esquece isso, comece a organizar, se planeje, tá? Se planeje para suas assembleias ter de sucesso, você alcançar o êxito que você precisa. O êxito é a saída, né? Vamos que vamos, Francisco! Eu ia falar Francisco. Celso! Eu quero saber como é que tá o BBB. Bota aí a nossa intervalo, porque a gente volta no nosso programa de condominial. VaptVupt. Fala galera, tudo bem? Você que é do mundo condominial aqui de Brasília, do entorno, ó, não deixe de procurar a Dente Riso. Dente Riso é um consultório odontológico especializado em seres humanos. Lá todo mundo é preparado para atender você. Então o que você quer de Brasília, do entorno, procura aí, bota aí no Instagram, Dente Riso, o melhor consultório odontológico de Brasília, cara. Lá você vai ser super bem atendido. Procura o doutor Rui lá, fala que você tá vendo essa propaganda desse condominial, que vai dar um desconto Super 10 Mega Power pra você. Então, ó, Dente Riso, cara. O meu, nosso escritório odontológico, né? Cuidar dos dentes que faz bom, né? Bom pra caramba. Então vem comigo, Dente Riso. Valeu, um abraço, fui. 3. Fala, amigão síndico, beleza? Estou aqui para te dar um insight muito bacana. Olha só, Residência Web, cara, é um programa voltado para o mundo condominial, onde você vai ter total controle do seu condomínio. Parte financeira, onde os moradores podem entrar, fazer reservas, cadastrar animais, fazer controle de bike, ter bastantes informações onde você pode controlar seu condomínio 100%. Então, convido você a ir lá no Instagram, Residência Web, conhecer o programa, tirar todas as suas dúvidas lá, porque esse programa veio para te ajudar, amigão síndico. Bacana. Junto com esse programa temos também a Voto na Web. O que é o Voto na Web? É um app voltado para o mundo condominial, onde você pode fazer a sua assembleia virtual. E o que é o bacana desse aplicativo? Lá você vai ter a assembleia virtual e no mesmo ambiente você vai ter o sistema de votação eletrônica. Não vai precisar ir em outro aplicativo ou anotar no papelzinho ou via WhatsApp, não. Lá todo esse ambiente vai ter a assembleia virtual e vai ter também, no mesmo momento, a votação eletrônica. Que coisa bacana. Então, convido você a conhecer um pouquinho mais do Residência Web, que vem aí para agregar bastante para o mundo condominial. Falou, galera, um abraço. Não se esqueça, Instagram, Residência Web, veio para te ajudar, siga o amigão síndico. Valeu, um abraço e tenha, ó, ótima noite. 2, 3. Fala, amigão síndico, beleza? Vou trazer aqui uma ideia muito bacana para você. Vou falar da Atual Forte Corretora de Seguro. É uma corretora especializada em seguro condominial. Então convido você a ir lá, ó, Atual Forte Corretora de Seguros, no Instagram, @PapoSeguroDF. Lá na Atual Forte Corretora de Seguros tem uma equipe especializada para te ajudar, te orientar, porque nossa missão é te servir na hora de você escolher o seguro do seu condomínio. Então, seguro condominial é com a Atual Forte Corretora de Seguros, a minha, a sua, a nossa corretora condominial. Valeu, pessoal, um abraço, fica a dica, hein? Atual Forte Corretora de Seguros. Ah, vem comigo, inteligência condominial, revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo, ó. Vem cá, já manda o direct aí pro seu síndico para ele aprender. Bota no grupo do condomínio para os moradores também começar a entender como é que funciona o condomínio, para você cobrar com razão. Não vai falar besteira não. Então vem cá, já convido você a se inscrever no nosso canal Inteligência Condominial, curtir, comentar, compartilhar. Deixa lá nos comentários as pautas que você quer ver aqui no nosso programa muito irreverente, que é uma linguagem única. Já quero mandar um abraço pessoal do ProSíndico de São Paulo, mandar um abraço lá pro nosso amigo do Papo Condominial Daniel, o meu amigo Craveira da TV Conas, também um trabalho muito bacana, esse pessoal que faz o mundo condominial acontecer. E agora, cara, um tema muito polêmico aqui que vai acontecer agora, foi, eu acho que tem uns 15 dias, e foi aquela história da mulher do Airbnb, lá aquele aplicativo de locação lá, que deu uma treta do caramba, e a gente vai comentar agora. Ô Celso, coloca aí o áudio aí das duas pessoas conversando sobre o assunto. Não, Felipe, não é erro dos dois lados. Você tem que ser claro na sua proposta. Pergunta se na casa dá para trepar.
Você tem que perguntar para o anfitrião se tem um quarto, um espaço que dá para trepar os amigos que você vai convidar com as mulheres que você vai convidar. Você tem que perguntar isso, para você saber que tipo de casa você tem que locar. Você não pode locar uma casa para fazer seu aniversário, um churrasco de aniversário com seus amigos, que eram 15, e de repente você fazer da casa da pessoa um bordel. Uma suruba, que tem homem pelado e mulher pelada em tudo quanto é lugar. Você não pode fazer isso dentro do Airbnb. Porque isto fere as regras do Airbnb. E você precisa saber disso. Não é assim. Não é assim. Nós estamos em tempos de pandemia e você vai sair do trepando em tudo quanto é cama da casa. Quando eu tinha liberado um quarto para você dormir, porque você tinha me pedido para que você não saísse bêbado daqui, dirigindo. Eu liberei para você. Agora, sair trepando em tudo quanto é lugar da casa? O que é isso? Você ainda acha que você tá certo? Aonde estamos, Felipe? Como é que você faz isso dentro de uma plataforma do Airbnb, que é uma plataforma séria? Pergunte pro anfitrião, olha, vou convidar amigos e meus amigos vão trepar. Tem um quarto para trepar? Eu já teria dito para você que aqui não era casa, entendeu? Bom, Verônica, boa noite. Aqui Felipe que fala. Eu primeiro gostaria de alertar que não tem motivo algum da gente subir o tom na conversa. Eu concordo com você que não houve erro das duas partes e houve também uma falta de clareza, mas apenas da sua parte. Pelo que eu estou entendendo, você deveria ter colocado no título do seu anúncio proibido trepar no local. Agora me admira você imaginar que eu, um jovem, vou convidar 15 amigos para comemorar o meu aniversário na sua casa, pagando uma fortuna de diária sem ter a intenção de comer ninguém. Que mundo que tu vive? Eu já transei em banheiro químico, Verônica, em obra de vizinho. Eu não vou transar na casa dessa que eu aluguei, que é uma fortuna. Pelo amor de Deus. Primeiro lugar, absoluta. TVN. Ah, Felipe, faz isso na casa dos outros não, cara. Não arranja polêmica não. E é uma polêmica que tá tendo no ar, né, que é essa questão do ANB, que foi até, teve um julgado agora do tribunal que autorizou os condomínios, né, a não liberação desse aplicativo para alocação do imóvel, né. Ô, Fernando, e o que você acha desse julgado lá? Você acha que o magistrado foi correto em proibir? O que você acha para evitar essas polêmicas que você acabou de ver? É bem complexo, né, Tiago? Essa discussão já vem aí há algum tempo, né? Porque o Código Civil diz que o seu imóvel você pode fazer-se dele o que bem quiser, né? Então, assim, você pode alugar, né? Assim, o que ele proíbe é a questão, a finalidade comercial. É algo muito polêmico para ser discutido, mas nesse caso específico, né, imagina você alugar o seu imóvel para uma finalidade e de repente você se deparar com outra finalidade. Então, assim, é algo muito discutível, é assunto para mais de horas, né? A Fernanda gosta de ficar em cima do muro. Ô, Fernando, mas aí, você acha que o Felipe estava certo ou não? Eu acho que, na qualidade de locatário, né, ele entendeu que ele poderia estar utilizando o imóvel da forma que ele bem quisesse, né? Então, assim, o certo e errado depende muito do ponto de vista, né? Porque se ele aluga o imóvel para usar, né, para uso, para comemorar o aniversário, ele não especificou qual tipo de comemoração ele ia fazer. E é complicado. E é importante a gente ressaltar aqui que foi julgado lá na primeira instância, né, o tribunal, falando que pode proibir, no caso, aluguel através pelo aplicativo. O que é importante ressaltar é que ele fala o seguinte, que tem que estar expresso na convenção isso, proibindo as pessoas de locarem seu imóvel pelo aplicativo. Tem que estar na convenção. Lembrando o seguinte, para alteração de convenção é 2/3 de todos os condôminos.
2/3 para você alterar a sua convenção. Isso é até nos próximos capítulos, porque tem um direito de propriedade embutido nisso aí, que a pessoa ela comprou o imóvel para fazer o que quiser. Tem a questão também que acontece, você não pode alugar pelo aplicativo, você pode alugar pela imobiliária, é meio polêmica, né? E com certeza para nós síndicos é um assunto muito polêmico, porque essas pessoas que, não todas, lógico, tem pessoas que têm coerência, mas boa parte, elas vêm para o condomínio, usa, faz as coisas ali, gera um problema para o condomínio, e no final quem paga o pato é a gente, que tem que multar, notificar, conversar. E pior ainda, tem a questão de segurança, né? São pessoas estranhas, pessoas que estão não no convívio dia a dia do condomínio, e a gente não sabe quem está entrando no condomínio. Então, assim, é um tema polêmico, veio para ser discutido, a pandemia está aí, é uma forma das pessoas arrecadarem uma grana também, então assim, é uma coisa de se pensar com mais carinho, com mais zelo. Mas, meu amigo Francisco, eu fiquei uma dúvida aqui, em sua juventude, você fez igual o Felipe, algumas festas dessa maneira? Rapaz, o Caba não é fraco não, viu? O Caba é bravo. Mas assim, eu queria comentar, Thiago, concordo plenamente com o que você falou, com o que a Fernanda falou, é um assunto muito delicado, mas eu acho que cabe ao condomínio, né, tomar todas as medidas em desfavor, infelizmente, da unidade, do proprietário, e cabe a ele depois entrar com uma ação regressiva, né, junto à própria plataforma, junto àquele que eventualmente tenha causado todo o transtorno. No nosso sistema, isso é importante dizer, porque muita gente desconhece, a gente tem também uma funcionalidade de cadastro de hóspedes, e é muito utilizada. Então, assim, a gente tem vários empreendimentos que você tem flats, você tem, às vezes a pessoa tem um quarto vago, às vezes a pessoa sai de férias no período, é um empreendimento comercial e ela aluga por um mês. Só que os condomínios têm feito, que usam a ferramenta, né, o Residência Web, usar de uma forma muito sábia. Eu posso até reservar aquele espaço lá via Booking, via Airbnb, via outras plataformas, e aí eu não digo que a culpa seja da plataforma em si, porque na realidade ela ajuda muito, eu já viajei e já usei essas plataformas, claro que não por esse mesmo motivo, né? Da mesma forma, mas funciona muito bem. Só que uma coisa que é importante é o seguinte, os condomínios que usam Residência Web, o que eles fazem? Eles não deixam o hóspede entrar sem estar pré-cadastrado. Então eu alugo pelo Booking, mas o Booking não tem contato com o condomínio. Então o morador já sabe que ele pode até alugar pelo Booking, pelo Airbnb, qualquer vaga disponível, mas ele precisa cadastrar primeiro aquele hóspede no Residência Web para que o porteiro identifique, se for o caso, o responsabilize também. Sem aquele acesso, ele não consegue entrar. Então é uma comodidade, é uma segurança a mais, e o cadastro do hóspede é quase como se fosse um cadastro de um proprietário. Tem mais informações. Então isso não garante que não aconteça o que aconteceu. Mas pelo menos você sabe quem está entrando, porque o contato do Airbnb, do Booking, é entre o dono do imóvel e a pessoa que está usando aquele espaço. E às vezes o porteiro, coitado, só anota o nome, eu sabe que o João está entrando, vai. Então, você ter o cadastro, você pode inclusive responsabilizá-lo civilmente, se for o caso, né? Isso aí é nosso amigo Francisco, da Residência Web. O cara tem mais de tanto de experiência no mercado, falou sabiamente aqui, nos orientou, mas ele não respondeu a pergunta inicial, que é: em sua juventude, você já fez alguma festa igual o Felipe? Rapaz, a vontade sempre foi grande, mas nunca aconteceu, não. É isso aí, um pouco para distrair. Outra coisa importante, vieram me procurar. Um dia eu estava no local aí, não posso divulgar, né? E a pessoa perguntou: o cara tá certo ou tá errado? O que o síndico tem que fazer nesse caso? Pessoal, é importante ressaltar o seguinte: nós síndicos, o que a gente tem que fazer? Notificar. Né? Notificar a propriedade. Outra coisa, se você está atrapalhando demais, é polícia. Eu estava na assembleia agora, acabei de falar, o síndico, ele não entra em briga não. Sentiu uma briga, uma coisa de agressão, chama a polícia. Se é uma coisa de emergência, corpo de bombeiros, SAMU, então chama os órgãos competentes. Nós síndicos temos qual missão nossa? Você não pode chegar, acaba com a festa, não existe isso. Vamos notificar a moradora, porque ela incomodou a questão da lei do silêncio. Então ela vai ser notificada e vai ser multada se for o caso. Agora, entre as partes, eles resolvem entre eles, né? O Felipe alugou, aí é problema do Felipe com a mulher que resolveram. Mas nós, síndicos, na figura de representante do condomínio, a gente pode simplesmente multar, notificar. E se estiver incomodando muito, chama a polícia. Até recomendo você que mora em portaria, quando você alguma coisa nesse sentido, tiver alguma festa rolando no apartamento, polícia, não vai inventar de ir lá, bater, conversar com a pessoa. Chama a polícia que ela vai resolver. E nós sim, depois fazer o quê? Vamos atuar administrativamente, que é multando. Agora eu quero... Bota a reportagem para nós aqui, Celso. Uma reportagem que rolou essa semana aí, que tá dando uma polêmica também nos grupos de WhatsApp aí. Quero mandar um abraço pro pessoal do Síndico Legal, lá de Mato Grosso, muito bacana, lá no grupo deles lá. Inclusive a gente teve uma discussão muito legal sobre essa matéria aí que rolou em Fortaleza, passou na Record também. Tá onde a matéria?
O Celso ficou empolgado. Ô Celso, tu já fez uma festa igual o Felipe, falar nisso? Ah, com certeza, né? Pra mim. Não, você não. Não falei que você estava presente. Se você foi o cara que fez a festa, foi o rei da festa. Não, eu só fiz a Organizador. Tá bom, então, você só fazia a bebida, né? Tiago, antes de aparecer a reportagem, eu queria fazer uma pergunta aqui para o nosso colega Fica à vontade. Francisco, com relação ao aplicativo Residência Web. Que você havia dito, Francisco, que você pode até alocar e informar no aplicativo os dados da pessoa que estaria ali locando. Por exemplo, eu, na qualidade de síndica, sei que aquele período X está alocado para aquela pessoa que está ali no sistema alimentado. Se aquela pessoa causa algum dano, incomoda, barulho, perturbação, qualquer coisa, eu posso estar indo registrar no próprio sistema, até mesmo a título de conhecimento do proprietário? Sim, essa pergunta é muito legal, Fernanda, e é bom até ter a oportunidade de responder. Obrigado pela pergunta. O que acontece na realidade? Então, assim, os condomínios, o que eles fazem? Eles aprovam nas suas assembleias, ainda que não esteja previsto em convenção, porque nem tudo você consegue prever em convenção e a vida condominial é muito dinâmica, mas os condomínios que usam isso, o que eles têm aprovado nas suas assembleias? Que a entrada de pessoas, e quando eu falo hóspede, não necessariamente aquele que está usando a plataforma, às vezes é seu irmão, é seu tio, é um parente que vai visitar, é qualquer hóspede. Então, assim, os condomínios aprovam isso nas suas assembleias, nas suas decisões, e não vedam, por exemplo, que uma pessoa vai ficar hospedada. Às vezes você faz um contrato de gaveta, é um amigo seu que você deixa passar uns dias, mas exige esse cadastramento prévio. Quando esse cadastramento é prévio, você já tem primeiro uma coisa que é muito importante. Você sabe quem pode entrar. O porteiro ele já sabe que eu estou autorizado ou não a entrar. Ele sabe também quanto tempo eu vou ficar autorizado a entrar ali dentro das instalações do condomínio. E de posse disso, se eu cometer alguma infração, sim. O Residência Web também tem uma funcionalidade de emissão de notificação. Então, eu posso automaticamente gerar uma notificação. Lembrando que, nesse caso, né, o cadastro do hóspede ele serve como uma prova material. Ele vai subsidiar uma ação de reparação, ele vai subsidiar uma reparação. Imagine que nesse fato aí, que foi grave, mas que felizmente não aconteceu, que vou dizer agora, acontecesse um crime, quem seria o culpado? Então, se você tem um cadastro do hóspede, sabe as pessoas que entraram, tudo isso facilita a investigação. Então, você ter o registro é fundamental e tomar as medidas. Então, eu posso sim notificar e esse material, controle de acesso, controle de imagem, tudo vai subsidiar. Se eu fosse a proprietária ou o proprietário do imóvel nessa situação, eu iria certamente pedir uma reparação à própria Airbnb e talvez até o próprio, né? Não sei se caberia, mas aí eu teria documentos para comprovar isso, porque até então fica o dito pelo não dito, né? E o condomínio também fica frágil para construir, né? Às vezes você tem a reclamação do morador de cima ou do lado, né? Que está incomodado com o barulho, mas é fundamental isso. O mais importante é você ter o registro. A gente, inclusive, está construindo parcerias com algumas empresas agora, até para automatizar isso com a liberação, né? Com fechaduras eletrônicas. Então, em breve, quando um hóspede for autorizado, ele só vai conseguir abrir a porta do apartamento dele se ele tiver previamente cadastrado no sistema. A gente já está fazendo alguns pilotos para isso também. Nossa, isso aí, Residência Web, a evolução dos condomínios, ó. Vai lá na página no YouTube, na página do Instagram, muito bacana, @Residência Web, tem muitos sites, muita dica bacana, e você conhecer a ferramenta que vai ajudar você na gestão. Ô Celso, bota aqui a matéria agora para a gente conversar só um pouquinho dela aqui, no nossa reta final do nosso programa aqui, dentro do condominial. Tá onde? Então beleza, tá aqui, né? A matéria tá aqui já? Porque eu não tô vendo aqui não, na TV aqui não. Beleza, tá escrito não. A matéria é o seguinte, pessoal. Rolou aqui, ó. Síndico é acusado de aplicar golpe milionário em condomínio em Fortaleza. Essa treta aqui é pesada. Ô Francisco, vamos passar pelo Francisco. O que você achou dessa reportagem aí do síndico aí que deu um golpe milionário no condomínio? Tiago, ele certamente não é o primeiro e infelizmente não será o último, né? A gente tem... Infelizmente, às vezes não é tão veiculado, ou às vezes aquilo fica mais de conhecimento da comunidade, daquele condomínio específico onde aconteceu. E quando isso ocorre, é um desastre para o condomínio. Às vezes, eu costumo dizer o seguinte, que o condomínio ele tem que funcionar, a gestão dele quase como se fosse uma empresa. Mas o condomínio ele não tem o direito de quebrar. O condomínio não pode pedir liquidação, não pode pedir concordata. E quando acontece qualquer situação que comprometa as finanças do condomínio, todos pagam a conta. Ainda que vai se tomar as medidas judiciais cabíveis, vai se executar, mas normalmente quando a pessoa é um estelionatário, ele dilapida tudo muito rapidamente, né? Então, assim,
Isso tudo é um cuidado e, infelizmente, é muito recorrente. Às vezes você tem aquele síndico que é desonesto, que de fato é um estelionatário, que é o que aparenta ser o caso lá de, não tem muitos elementos, mas que aparenta ser o caso de Fortaleza. Mas você também tem aquele caso daquele síndico que é muito bem intencionado, que ele é esforçado, que faz tudo, mas ele não é um bom gestor. Então ele atrasa a conta, ele não acompanha a inadimplência. E aí, por isso que é importante a gente ter um critério na escolha, mas, sobretudo, ter uma constância no acompanhamento das ações, no dia a dia, se envolver com o seu condomínio. Não deixar, às vezes, que as coisas venham à tona pela imprensa, né? Infelizmente, isso não é muito incomum, né? Muito frequente. Cara, o Francisco, fica bacana estar conosco aqui e tem uma vasta experiência na área condominial. Ele falou coisa importante: acompanhamento. Uma coisa que eu reparo muito é isso aqui, ó. Isso aqui, imagina o seu boleto e não tem nada escrito nele. Tem coisa errada. Comece a reparar isso aqui, pessoal. Ó. Todo boleto, quando chega do condomínio, ele tem um discriminativo aqui, um reduzido do balancete ali. Então começa a reparar, começa a questionar, começa a analisar. Cara, 2 minutinhos, você vai pagar, você olha, peraí, o que é isso aqui? O que foi esse dia? Foi para onde? Isso aqui foi para onde? Começa a participar. E outra coisa importante, muita gente mandou o WhatsApp para mim: Thiago, como é que vai ficar isso aí? Mas os moradores têm que pagar, não tem outro jeito, né? Apesar que eles estão alegando que teve fraude, que o banco aí não olhou devidamente o documento, que até isso o síndico fez, né? Ele falsificou a ata, falsificou assinaturas. E eu acho meio complicado cair em cima do banco, porque o banco pegou o documento, foi registrado, se foi registrado tem valor. Então o banco fez o trâmite normal. Então, sim, cara, vamos começar a participar. Lembra como é que as coisas encaixam? Lá atrás eu estava falando sobre o quê? As assembleias, coloca o síndico, não deixa conversar, não pesquisa quem é a pessoa, para você colocar alguém para administrar a sua casa. Isso é importantíssimo. Então é o seguinte, primeiro alerta que eu falo para você: pegou o boleto, tá aqui, ó. Imagina o seu boleto do seu condomínio e não tem nada escrito, nada discriminado o que foi gasto, como é que foi feito. Pode abrir lá só, pode abrir a preocupação, abrir o olho, que coisa errada tem. E comece a questionar, comece a participar, sabe por quê? É o seu patrimônio, e se der merda, você vai pagar, tá bom? Fernando, o que você achou dessa reportagem aí? Fica à vontade dos seus comentários aí. Tiago, isso daí não foge muito de regras de alguns condomínios. Infelizmente, como bem disse, né, o nosso amigo, muitas vezes não é noticiado, mas acontece direto. Infelizmente, como a gente já discutiu isso, a inexperiência, a boa fé, a má fé faz com que muitos síndicos prejudiquem a má administração de um condomínio. E quem paga a conta é você, proprietário. Então, assim, exija da sua administradora, do seu escritório de contabilidade, uma melhor prestação de contas com mais clareza. Outra coisa, existe um conselho fiscal, porque você, morador, condômino, geralmente, às vezes, recebe só o extrato de despesas. E eu já vi casos de que no extrato está tudo ok, a pessoa tirava o extrato do banco e a conta batia certinha. Quando foi averiguar, as contas de água nunca tinham sido pagas, as contas de INSS, FGTS nunca tinham sido recolhidas. Então, assim, gerou-se um dano muito grande para o condomínio. Não só verifique o extrato do seu boleto, mas também verifique os balancetes, os documentos físicos, a autenticação bancária, peça para verificar o extrato mensal, que é constante no balancete físico, né? Solicite que a sua administradora disponibilize os documentos virtuais. Hoje nós estamos vivendo um mundo muito digital, então, assim, todos nós estamos tendo que nos adequar a essas informações. Então, assim, muito cuidado com quem você coloque para administrar o seu condomínio, muito cuidado. E uma dica que eu dou, além de, claro, as prestações, solicite a cada fim de mandato a certidões negativa do condomínio. Assim vocês vão estar cientes se existe ou não débitos. Cara, esse amigo, eu tô muito feliz, porque cada dia eu tô aprendendo mais esse programa aqui, vai somando, cada um com seu insight. E fica a ideia para você, amigo síndico. Entra lá no nosso canal Dentro Condominial, tem mais de 500 vídeos de diversos temas para ajudar você na sua gestão.
E vamos abrir o olho. E outra coisa importante também, comece a divulgar esse programa para os condôminos. Os condôminos têm que entender como é que funcionam as coisas para eles tomarem decisões melhores e entender que a mudança vem de dentro para fora. A grande massa condominial é que vai fazer a coisa acontecer. Nós sim estamos ali só no comando, igual a gente falou de assembleia, de levar a coisa mais pronta para o condômino tomar a decisão. A gente falou temos também o aplicativo Residência Web, que ajuda também na gestão, nessa comunicação síndico-morador, morador-síndico. Uma coisa importante que o Francisco falou mais, o Residência Web tem uma plataforma que a gente falou hoje, que é o Compliance, né? Você pode divulgar ali as notas na hora, passar boletim informativo. Então, assim, a ferramenta ela é utilizada para quê? Para ajudar você a se comunicar melhor e mostrar melhor também como é que está o dia a dia do condomínio. Isso é muito importante. Outra coisa importante, você que talvez não é síndico, que está nos vendo aqui, nem todo síndico é assim. Você é a pequena minoria que queima a raça toda. Começa a ver caso a caso, começa a pesquisar, começa a valorizar esse profissional que está ali cuidando do seu patrimônio, fazendo a coisa acontecer. Isso é muito importante. Temos que levantar a bola também para os bons trabalhos. Então já convido você lá no YouTube, temos lá uma playlist de síndico para síndico, onde eu converso com síndicos do Brasil todo. Foi a forma que eu conheci o Francisco, trocando ideia, porque mostrar os bons trabalhos também, mostrar as boas práticas, você vai ter muitos insights. E esse cara aí, infelizmente, é uma exceção, e fica aí a ideia para todo mundo. Vamos participar do mundo condominial, vamos participar do lugar que a gente mora, vamos interagir, porque ali é onde fica boa parte do seu dia, boa parte da sua vida. Então vamos fazer um condomínio melhor, e aí basta por você, condomínio também. Beleza? Então vamos para o nosso encerramento. E Francisco, fique à vontade, suas considerações finais. Esse tema, Thiago, é muito importante e aí, assim como a Fernanda colocou, da questão das certidões, que também é uma coisa importante, você está verificando isso regularmente. Uma dica simples que se pode fazer é, fazendo a assembleia planejada, com antecedência devida, abra as inscrições para pessoas candidatas a síndico com antecedência. Eu morei até pouco tempo atrás num condomínio aqui em Brasília, mudei recentemente de lá, mas lá o processo de eleição do síndico começa com a criação de uma comissão e abre-se um espaço para a inscrição de uma chapa, que tem que ser completa, no caso desse condomínio lá é uma chapa completa, e essa chapa, todos os participantes sem exceção precisam apresentar uma lista de documentos enormes, certidões negativas, cíveis, criminal, falência, né, se tem algum processo, se tem algum problema de improbidade pública, ou seja, isso aí você já vai meio que afastando aqueles aventureiros. Então, existe uma pré-qualificação, e com isso, obviamente, dado o tempo, às vezes você evita aquela pessoa que cai de paraquedas, aquela pessoa que é bom de discurso, tá? Então fica essa dica, né? Planeje com antecedência que vai dar tudo certo e acompanhe sempre. Fernanda, fica à vontade, você viu a plaquinha, né? Tiago, né? Muito bom sempre estar aqui, dividindo essa bancada com pessoas muito especiais e, claro, a gente vem especiais e bonitas, tá? Especiais e bonitas. Não é só na câmera não, né, Tiago? Então tá bom. Especiais e bonitas, pessoas honrosas e que estão aqui disponibilizando o seu tempo e conhecimento para você. Então venha com a gente, acompanhe, se inscreva no canal Inteligência Condominial, me acompanhe no Caso de Condomínio, no Instagram, estamos aqui. E ainda o nosso amigo, né, com o Residência Web. Vem pra cá, pessoal, muito obrigado, uma ótima noite, tudo de bom. Agora fique à vontade desse jogo do Flamengo, lá no BBB, voltar, fique à vontade. Então, se quer inteligência condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo lá, TVN Brasil, compartilha, comente, se inscreva, manda esse programa pro seu síndico lá, pro Conselho Fiscal, pro mundo condominial, e já manda um abraço para toda a massa condominial que faz programas aí. Temos o Cadê o Síndico na internet, pode procurar lá, Cadê o Síndico, Papo Condominial, temos TV Conas, tem o pessoal lá dos Carpachos, faz um trabalho muito bacana em São Paulo. Então, assim, cara, conteúdo tem de montão aí. Então, vem pra cá, escolhe uma vibe aqui, venha, aprenda, se desenvolva pra você fazer uma gestão de qualidade. Então, a gente botar essa palavra no topo ali no condominial. Qualidade. Beleza, pessoal? Obrigado, tudo bom? E, vou falar aqui em off aqui, porque é coisa particular, tá? Ô Felipe! Faz isso mais não, cara! Valeu, um abraço, TVN Brasil! Inteligência Condominial! Faz mais isso não, Felipe! Pelo amor de Deus!
Primeiro lugar absoluta.